Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo. Um dia nervoso hoje no Ibovespa. Vamos aos destaques do programa de hoje. Aliás, com o Ibovespa em queda forte, dólar nas alturas, o dia no mercado foi de apreensão em relação a inseguranças que a política tem gerado para a economia. Um dia completamente atípico que a gente vai tentar explicar e entender o porquê que o mercado absorveu tanto uma questão política de ontem que parecia já estar no preço das discussões e toda a confusão da semana passada, da qual a gente já falou aqui, mas a gente explica isso em momentos. O ministro Paulo Guedes foi ao Senado hoje na Comissão de Assuntos Econômicos para defender a reforma da Previdência. Falou também sobre a dívida dos estados, disse que os juros compostos são um grande problema hoje da dívida brasileira, tanto a dívida federal quanto a dívida dos estados. A gente fala disso daqui a pouquinho. Ele falou que, inclusive, que os juros compostos são dilacerantes e usou a lógica dos juros compostos hoje para criar um problema hoje para a dívida, dizendo que o sistema de capitalização da Previdência, que viria depois de consertar a atual Previdência, é usar os juros compostos a favor, deixariam de ser dilacerantes neste caso, porque faria poupança para o trabalhador hoje quando ele vier se aposentar. Os juros do cartão, e aí nós temos uma pancada dos bancos na economia real, apesar de a gente ter uma inadimplência estável, os juros básicos da economia permanecerem em 6,5%, os bancos voltaram a subir os juros bancários do cartão de crédito, do cheque especial. Na média, os juros ficaram mais altos tanto para empresas quanto para pessoas físicas, a gente fala disso tudo também. O comércio segue otimista. Essa é a notícia positiva de hoje, mas tem uma cautela justamente pela questão conjuntural política. Tudo isso no cenário econômico que já está no ar. O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi hoje à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e voltou a defender a reforma da Previdência. Foi justamente para explicar pontos da reforma da Previdência, mas obviamente que outros assuntos também entraram na pauta. Houve um debate intenso sobre a proposta do governo, pontos considerados polêmicos da reforma segundo os parlamentares, mas também sobre a dívida dos estados e uma declaração dele, o ministro Paulo Guedes, sobre qual o seu limite pessoal como ministro, ou seja, depois de ter apresentado o projeto dele para a economia do país. A Rosiane Kennedy está em Brasília, acompanhou essa ida do ministro Paulo Guedes à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Aliás, esse debate ainda continua lá no Senado. A Rosiane nos atualiza e nos resume esse dia intenso lá no Congresso. Rosiane, boa noite, bem-vinda aqui ao Cenário Econômico. Boa noite, Piotto. Continua, viu? Já são mais de 4 horas de audiência pública com o ministro da Economia, Paulo Guedes, na Comissão de Assuntos Econômicos aqui no Senado. Então, vamos fazer aí um resumo por temas que foram abordados. Logo no início da audiência pública, o ministro foi perguntado se deixaria o governo caso a reforma da Previdência não seja aprovada. Ele disse que não tem apego ao cargo, mas que não sairia numa primeira derrota. Vamos acompanhar o que disse o ministro. Primeiro, se o presidente apoiar as coisas que eu acho que podem resolver para o Brasil, eu estarei aqui. Agora, se ou o presidente, ou a Câmara, ou ninguém quer aquilo, eu vou obstaculizar o trabalho do senhor de forma alguma. Eu voltarei para onde eu sempre estive. Eu tenho uma vida fora daqui. Aí eu venho para ajudar. Acho que tem algumas ideias interessantes. Aí o presidente não quer, o Congresso não quer. Vocês acham que eu vou brigar para ficar aqui? Eu estou aqui para servi-los. Se ninguém quiser o serviço, vai ser um prazer ter tentado. Mas não tem o apego ao cargo, o desejo de ficar a qualquer custo, como também não tem a consequência e a irresponsabilidade de sair na primeira derrota. Não existe isso. Piotto, e sobre os temas da reforma da Previdência, ele fez ampla defesa, por exemplo, da instituição do regime de capitalização e também de mudanças na aposentadoria rural. Sobre a capitalização, o ministro ressaltou que com a economia de R$1 trilhão, que é prevista com essa reforma da Previdência num prazo aí de 10 anos, isso vai dar margem para o governo estabelecer essa
opção para o trabalhador decidir se quer ficar no velho modelo, que é esse atual e que segue para a falência, ou migrar para o regime de capitalização, no qual o trabalhador tem controle sobre a própria poupança. A respeito da aposentadoria rural, ele disse que é uma forma, inclusive, fazendo essas mudanças, de combater fraudes, mas ressaltou que, em relação à questão financeira, se as mudanças não forem aprovadas, isso não vai significar um impacto muito grande. Em relação ao orçamento impositivo, outro assunto que foi abordado, que foi uma medida votada ontem, uma proposta de emenda constitucional, votada em 2 turnos, aprovada na Câmara dos Deputados, o que já está aqui no Senado Federal, vai para a Comissão de Constituição e Justiça na próxima semana para análise e votação. Em relação a isso, o ministro disse que não agrada a ele ter um orçamento ainda mais carimbado, porque isso faz com que o limite de gastos, o teto de gastos, seja atingido muito mais rapidamente. Por outro lado, ele ressaltou o seguinte, Piotr, que ninguém mais legítimo do que os parlamentares para que possa decidir como que o orçamento público deve ser aplicado, já que esse dinheiro de orçamento impositivo é para aquelas chamadas emendas de bancada, pontos que são apresentados pelas bancadas estaduais desses parlamentares em projetos nos respectivos estados. E ele diz ninguém mais legítimo do que eles. Por quê? Porque eles foram eleitos para casa, o Congresso Nacional, que representa a população e que, portanto, tem o voto para ter essa decisão. E em relação a outro tema que foi abordado foi Lei Candir, sobre a possibilidade de a Câmara dos Deputados votar um projeto que regulamenta esse repasse de reposição de perdas dos estados. Com a Lei Candir, o ministro observou o seguinte, que se isso for aprovado, o Brasil acabou, foi uma expressão utilizada por ele. Ele disse que tanto se o Congresso aprovar isso ou o Supremo Tribunal Federal decidir algo nessa direção, o Brasil acabou. Isso por quê? Porque num prazo aí em torno de mais de 20 anos, desde que foi estabelecida a Lei Candir, essa dívida ficou em relação à reposição de perdas dos estados, passa em torno de 600 bilhões de reais. E por que chegou a todo esse montante? O ministro fez uma observação, disse que chegou a esse volume porque esse valor é calculado com juros compostos. E aí foi quando ele fez a observação sobre os juros compostos. Vou ler as frases específicas aqui. Ele diz assim, juros compostos são um fenômeno dilacerante. Ninguém sobrevive. Piotr? Muito obrigado, Rosiane. Ele fez menção também à questão de discutir passivos, e passivos nós estamos falando de dívidas, em que um lado reclama do outro, e o tamanho da dívida, por isso ele usou essa frase em relação aos juros compostos. Juros compostos é o que a gente chama de juros sobre juros, ou seja, se você tem juro de 10% ao mês, por exemplo, uma dívida de 100 vai a 110 no primeiro mês. No segundo mês, você calcula 10% sobre 110, não sobre 100. Enquanto que juro fixo é outra coisa, sobre o valor nominal da dívida. Bom, por isso que essa dívida cresce muito. A dívida das pessoas cresce demais também, quando elas têm, por exemplo, uma dívida no cartão de crédito. Aquilo também é juro composto. Como qualquer poupança, por exemplo, também é juro composto. O juro que vem do mês seguinte pega o valor já finalizado com o juro do mês anterior. Mas o problema é que o juro da poupança é pequeno, o juro do cartão é muito alto, que subiu de novo, diga-se de passagem, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas o que o ministro fez menção também nessa conversa com os senadores, e é um longo debate, aliás, ele está há horas já, a Rosiane fez menção a isso nesse debate na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, é que não dá para olhar para o passado. O que ele disse, olha, se a gente ficar judicializando todo o passado e tentar resolver todos os problemas do passado, a gente não consegue discutir o futuro. Ele diz assim, eu estou chegando aqui para conversar e apresentar um modelo de futuro. E aí voltou a defender a reforma da Previdência, dizendo que o modelo atual está quebrado, não é sustentável e ele não vai garantir a aposentadoria dos nossos filhos e netos. É exatamente esse o argumento dele. Ou seja, eu resolvo o problema das pessoas hoje, mas entrego um problema gigantesco para gerações futuras. Daí a lógica da sustentabilidade da reforma, a sustentabilidade fiscal, ou seja, a solvência fiscal do Estado. Bom, tudo isso, a Rosiane fez menção também à aprovação ontem da Câmara em relação ao orçamento impositivo, ou seja, o que o Congresso decidir tem que gastar. Esse é o que chama-se de carimbar o dinheiro e deixa o governo sem, por exemplo, poder mexer no orçamento quando prevê ou percebe a necessidade específica numa determinada área, aí o governo fica sem margem de manobra dentro do orçamento. Isso tudo foi entendido pelos investidores como uma derrota do governo.
Vale dizer que, na verdade, isso já estava no preço da confusão e do debate muito ácido, diga-se passagem, entre o governo e a Câmara na semana passada, com troca de acusações nas redes sociais e depois também na mídia convencional, que Rodrigo Maia, presidente da Câmara, recorreu à mídia convencional depois da guerra no Twitter, que, em tese, ele teria perdido. Mas vamos lá. Hoje o Ibovespa caiu 3,57% a 91.903 pontos. Há 2 semanas, na segunda-feira da semana passada, a gente estava falando de um Ibovespa a 100 mil pontos. Vamos lá. A máxima hoje foi a 95.297 e 91.903, ou seja, o Ibovespa terminou na sua mínima hoje. A mínima foi exatamente esse momento do Ibovespa, ou seja, quando atingiu a mínima, esse foi o mercado de hoje. A gente vê que várias ações aqui, nós estamos pegando aqui o peso pesado do Ibovespa, nós temos Petrobras, Banco do Brasil, 2 estatais e, obviamente, que problemas no governo de governabilidade ou de previsão de problemas de governabilidade afetam as estatais. Petrobras e Banco do Brasil caíram bastante. Petrobras caiu 4,51, Banco do Brasil 5,54, mas a Vale também caiu 1,35. Bradesco e Itaú, 2 bancos do setor privado, os 2 maiores, também caíram 3,46% e 3,39%. Tem também um problema no exterior que afetou a Bolsa brasileira. Vários mercados emergentes sofreram hoje, mas no caso brasileiro foi adicionado dessa visão do investidor de que a reforma da Previdência vai ter problemas enormes, dada a falta de articulação política ou de apoio do governo no Congresso. Fato é que a discussão de ontem já estava no preço dessa confusão da semana passada. E se imaginava que o Congresso daria esse recado ao governo. Porque ontem a Bolsa subiu e se recuperou bastante, e para hoje cair dessa forma, ou seja, tem muita especulação política, incerteza, insegurança, aí fez com que os papéis caíssem bastante hoje. Vamos dar uma olhadinha especificamente na ação da Petrobras para tentar justificar como que esse sobe e desce da Bolsa não faz muito sentido do ponto de vista de investimento em ações. As ações têm lastro, ou seja, uma empresa tem razões para estar num determinado valor. Ela tem uma previsão de ganho, porque ela está vendendo bem, ela está investiu, ou seja, essas coisas todas. Se a empresa tem um problema, por exemplo, no caso da Petrobras, um caso fictício da Petrobras, uma plataforma para de produzir, 2 plataformas param de produzir, vão ficar 5 meses porque teve um acidente, eu vou ter uma produção menor da Petrobras, ela vai ter um custo para importar mais petróleo e isso, evidentemente, traz uma insegurança. Aí eu tenho claramente uma empresa que vai produzir mais e, portanto, gerar menos lucro. Neste caso, nós não temos. As pessoas estão continuando a andar de carro. As pessoas vão continuar andando de carro hoje, amanhã e depois. No curto prazo, a ação da Petrobras, esse aqui, olha, é no dia 18, ou seja, o dia dos 100 mil pontos durante o dia. Depois a ação da Petrobras caiu até o dia 22 e subiu agora, depois para cair de novo. Do ponto de vista de lastro, ou seja, de justificativa da própria empresa, não haveria nem razão para subir tanto, nem cair tanto. Ou seja, aqui tem um componente político que está afetando o comportamento das ações. No longo prazo, tudo isso deve ser revertido, porque, obviamente, o bom senso vai vigorar. E, claro, o Congresso deve achar uma solução nessa comunicação com o governo com o Congresso com o governo. O dólar comercial hoje, obviamente, por essa mesma razão, teve uma alta importante, hoje de 2,27% a R$ 3,95, fechou também na sua máxima, hoje variou de R$ 3,90 a R$ 3,95, ou seja, nós tivemos um problema forte aqui em relação ao mercado financeiro. Bom, na vida real, o otimismo do comércio, e é interessante citar isso, porque o comércio seguiu em alta. Vale só dizer que hoje, por exemplo, o dólar foi o maior em quase 6 meses, desde 1º de outubro do ano passado, que nós tínhamos um dólar nessa alta, o tamanho da alta de hoje. Mas vamos lá. O otimismo no comércio continua alto, mas obviamente que a conjuntura política e econômica ainda segura os ânimos. O Maurício de Almeida está conosco no Rio e traz informações sobre esse assunto. Maurício, boa noite, bem-vindo. Obrigado, Piotr. Boa noite. O índice de confiança do empresário do comércio ele subiu 2,1% em março, na comparação com o mês anterior. Em relação ao ano passado, a alta é ainda mais expressiva, 10,9%. Esse foi o 5º mês consecutivo que o índice de confiança apresentou uma variação positiva. 6 em cada 10 entrevistados acreditam que o momento atual está mais favorável do que há um ano. Os números foram divulgados hoje pela Confederação Nacional do Comércio. Agora, no acumulado, o índice de confiança dos empresários do setor chega a 127,1 pontos. Quando esse número está acima de 100, indica otimismo. A confiança é a maior registrada em um mês de março desde 2012. Os pesquisadores da Confederação Nacional do Comércio concluíram ainda
que o índice nacional só não registrou um resultado melhor devido a problemas, como a demora para a recuperação do mercado de trabalho e as dificuldades para a aprovação da reforma da Previdência. Piotr. Muito obrigado, Maurício. Quer ver, os pequenos e micros também estão pretendendo investir. Cerca de 40% estão prevendo novos investimentos, pelo menos nos próximos 3 meses. A Vanessa Casalino tem resultados, números melhores sobre essa pesquisa. Vanessa, boa noite. Oi, Piotr. Boa noite a você, boa noite a todos. Mais precisamente, 41% dos empresários ouvidos na pesquisa da CNDL do SPC Brasil. Eles disseram que continuam com a intenção de investir nos próximos 3 meses, o mesmo patamar de janeiro. Em relação a fevereiro de 2018, aumenta de 8%. Entre os que pretendem investir, mais da metade quer aumentar as vendas. 30% pretendem atender ao crescimento da demanda e 26% vão adaptar as empresas a novas tecnologias. Para isso, mais da metade também afirma que vai usar capital próprio e 23% que vai recorrer a empréstimos de bancos ou financeiras. Um outro índice medido pela pesquisa, o da propensão a tomar crédito, teve um recuo em relação a janeiro do ano passado, de 5%. Melhor dizendo, janeiro desse ano, 5%. Essa diferença entre o indicador de demanda por crédito e a propensão para o investimento, segundo os pesquisadores, sugere que os empresários estão fazendo muitas das melhorias com recursos próprios. Isso por causa das taxas de juros ainda altas, apesar da Selic baixa, e também por causa do desconhecimento de modalidades de crédito específicas para o segmento, Piotr. Falando em juros, o mercado voltou a tomar crédito, ou seja, confiando na economia, porque sem crédito você não faz investimento. Aumentou 0,3, tá? É um aumento pequeno, mas a gente teve um aumento agora no mês de fevereiro, mudando exatamente o tom de janeiro. Nos 12 meses, o acumulado já é esse, de 5,5%. As empresas, no mesmo período, os mesmos 2 meses do ano passado, ou seja, o primeiro biênio do ano, a gente teve aqui, olha, 12,9%, no primeiro bimestre, 12,9% de crescimento em relação às empresas e 11,9% em relação às pessoas físicas. Agora, os bancos, essa é a notícia boa, as pessoas estão buscando crédito, apesar da dificuldade. Aí os bancos vão lá e em fevereiro voltaram a aumentar os juros do cartão de crédito e do cheque especial. Está aqui, ó, o cartão, uma alta de 8,6 ponto percentual em relação a janeiro. Está quase 300%. No caso do cheque especial, está aqui, alta de 2,3 ponto percentual, 317, quase 318% ao ano. Não faz nenhum sentido, não tem lógica esse comportamento dos bancos. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre a economia da América Latina, especialmente da Argentina, em instantes. Já de volta com o cenário econômico para falar sobre a economia da América Latina, especialmente do principal parceiro aqui na região do Brasil, que é a Argentina, que vive crise econômica pesada já há muito tempo. Para você ter uma ideia, a inflação anual na Argentina está acima de 50%. Nós estamos falando de uma inflação brasileira bem abaixo dos 4%, diga-se de passagem, embora nós tenhamos agora um imbróglio nessa negociação sobre a reforma da Previdência. A Patrícia Krause está conosco. Patrícia, seja bem-vinda aqui ao Cenário Econômico. A Argentina ainda vai passar por uma eleição este ano. Isso. O que, normalmente, se a gente lembrar o que foi a economia brasileira no ano passado, a economia fica ainda mais sob ataque num momento ainda mais especulativo, de insegurança e tudo mais. Como é que a gente pode imaginar o futuro da Argentina? Porque ao falar do futuro da Argentina, a gente fala do futuro de parte da indústria brasileira, que teve problemas hoje, porque a Argentina está comprando menos, porque obviamente vive numa recessão. Como é que a gente pode projetar o futuro argentino, pelo menos nos próximos 2 anos aí? Olha, eu acho que para tentar projetar o futuro da Argentina talvez seja até mais complicado que o nosso atualmente, né? Ano passado eles sofreram muito, né? Tiveram uma recessão aí de 2,5%, que foi desencadeada principalmente por uma forte depreciação do câmbio deles, que nominalmente depreciou mais de 100%, né? Dá uns 45% quando a gente tira o efeito da inflação, né? Então, é claro que isso tem um efeito, né? A perspectiva agora é que tem um novo ano de recessão. Então, como tentar a reeleição, né? O presidente Maurício Macri agora tentando a reeleição, como que ele vai conseguir, com um cenário de uma inflação muito alta, como você falou, e da questão também da recessão, né? Então, realmente vai ser uma questão a ser acompanhada aí durante o ano, né? As eleições serão em outubro, né? E muita coisa ainda promete, muita emoção pela frente, né? Porque Cristina Kirchner, que é parte do problema da economia argentina hoje, é candidata
a voltar ao cargo, é isso? Isso. Oficialmente ela ainda não é candidata, mas tem grande chance que ela seja candidata, né? A gente diz que ela deixou uma herança um pouco complicada para o governo Maurício Macri, né? Por mais que eles tenham tomado uma medida bem mais pró-mercado, mas era realmente um desajuste muito forte na economia, né? E aí teve a questão da crise e agora ele tem que tentar ajustar, né? Então, ele vai ter que enfrentar a Cristina Kirchner, provavelmente vai ter que enfrentar a Cristina Kirchner. Ainda não temos a eleição preliminar, né? As primárias são no dia 11 de agosto, então até lá a gente ainda não tem a certeza de quem são os candidatos, mas as pesquisas iniciais, né, mostram um cenário muito apertado. Parece que os dois estão numa disputa bem apertada, dependendo da pesquisa, mostra o Macri ganhando no segundo turno, outras mostram a Kirchner ganhando no segundo turno. Então, realmente, vai ser uma questão para ser monitorada. Aí, na perspectiva do investidor estrangeiro, e claro, o ministro Paulo Guedes falou agora no Senado que ele não está preocupado com dinheiro de curto prazo, ele quer investimento que fique 10, 15 anos no país, e por isso que ele defende a reforma, a solvência fiscal, porque traz segurança para o investidor, para investir justamente onde o governo não tem poupança hoje, que é a infraestrutura, que é um gargalo nosso hoje. Mas o investidor estrangeiro, quando olha Brasil e Argentina, ele faz a dissociação ou a gente ainda está num pacote América Latina? Tem uma diferença. Eu acho que o Brasil a situação do Brasil é bem melhor do que a situação da Argentina. É claro que a gente também tem um problema de dívida, né, doméstica, só que nossa dívida é doméstica, né? Ela está em reais, né? A Argentina tem uma dependência muito grande, ela não tem reservas internacionais robustas que nem a gente tem, né? E ela tem uma dívida externa muito grande, coisa que o Brasil não tem, é um credor líquido em moeda externa. Então, isso já dá uma segurança maior, né? A gente sabe que, não aprovando a reforma da Previdência no Brasil, a trajetória de longo prazo para a dívida é preocupante, mas não é uma coisa que pode estourar no curto prazo. Já na Argentina, não. Isso pode, uma saída do Macri, uma retomada da Cristina Kirchner, é uma coisa que realmente amedronta os investidores externos. Então, a gente não deve ter uma grande retomada de investimentos na Argentina até essa resolução desse impasse. Mas hoje, então, há pelo menos essa diferenciação, porque nós estamos discutindo aqui, embora nosso presente ainda seja de alto desemprego, um problema fiscal pelo menos solucionado no começo, embora sejamos deficitários, nós estamos discutindo medidas para melhorar. Sim. A Argentina está querendo discutir meios de sair do buraco, é isso? Sim, a gente tem fundamentos bem mais robustos, a gente tem as reservas internacionais, como eu falei, bem mais fortes, a gente tem a inflação, como você mencionou, absurdamente, né, numa situação bem mais estável do que eles. A gente pode não ter recuperado o que a gente perdeu ali naqueles 2 anos de recessão, mas bem ou mal a economia cresce ali a trancos e barrancos, enquanto na Argentina a economia ainda está caindo, não tem sinais de recuperação da atividade ainda. Então, a situação do Brasil, de modo geral, ainda é bem mais sustentável. O caso especificamente da Argentina e, claro, a relação dela com o Brasil, e aí o que é? Uma questão de diversificar mercado ou ajudar o vizinho, tentando melhorar condições para manter o mercado que a Argentina é, sobretudo para produtos industriais brasileiros? No caso, a Argentina hoje representa, ele pegando dados de 2018, 7% das exportações, é o terceiro principal mercado, né? E estão de 7%. Então, é diversificada, mas é muito mais relacionado ao mercado automotivo, né? O setor automotivo sofreu justamente nas exportações e apontou o dedo para a Argentina. Sim, mas aí também é difícil, porque o setor automotivo do Brasil, tudo bem, tem essa ligação muito forte com a Argentina, mas ele não é competitivo em relação a outros países, por exemplo, México, né? Por exemplo, a gente sabe que o México, o custo de produção lá é muito mais baixo. Então, é difícil. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha para a produção do Brasil, por mais que tenha desacelerado de automotivo, aí ela ainda se sustenta, porque o mercado doméstico ainda está, de vendas, né, doméstico ainda está alto, né, ainda está robusto. É o que tem sustentado o setor. O que tem sustentado o setor, então não vejo tanto um problema. Eu acho que é a questão de sempre, né, que tanto o Brasil quanto a Argentina ficaram muitos anos presos naquele Mercosul, enquanto agora a ideia é que tenha que se diversificar mercados, né, e não necessariamente saindo da Argentina, assim, mas de modo geral, né, que a gente tem que tentar... Patrícia, me perdoe pelo tempo, em 30 segundos, o Mercosul hoje, do jeito que está, é problema ou solução para os dois países? Problema, que seria com o quê, né? É difícil, né? Quem tem mais ali? Venezuela. E o problema é que nós temos dois países que estão resolvendo os seus problemas. Sim, e aí eu não consigo discutir as coisas maiores do ponto de vista regional. E sendo que a gente tem um mundo mais protecionista também, né? Temos. Com essa preocupação, sobretudo, de que o mundo vai crescer menos ainda,
A veia protecionista está no mundo inteiro, não está? Sim, Estados Unidos com China, a Europa começa a tomar medidas para se proteger, então que são craques em fazer isso, diga-se de passagem. E a parte agrícola, que é o forte da gente e da Argentina, também tem uma proteção na França, por exemplo, né? Então, essas discussões são mais complicadas para... Essa discussão francesa, na Europa a França determina essa discussão sobre questões agrícolas, isso já está muito claro. Né? Patrícia, obrigadíssimo pela gentileza da entrevista. Obrigada. Bom, eu espero que a gente consiga falar mais rapidamente sobre a Argentina numa situação melhor, porque nós estamos falando de uma região como um todo. Sim, com certeza. Queremos que todos tenham um bom desempenho. Obrigado. Patrícia Krause conversou conosco aqui no Cenário Econômico. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. A gente vai continuar acompanhando para e passo toda essa negociação hoje no Congresso e, obviamente, aqui na programação da TV Brasil e também amanhã no Cenário Econômico, porque muita coisa ainda vai passar por debaixo dessa ponte, porque a discussão hoje, nesse momento, é qual é o futuro e a forma de relação entre o governo federal e o Congresso, porque a reforma da Previdência depende exatamente disso. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela companhia, pela sua companhia, pela audiência. Boa noite. Até amanhã.